Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do Drag News, o jornal com um padrão de esquerda de qualidade. Hoje você acompanha os destaques da primeira semana de campanha para o segundo turno. Assédio eleitoral é prática comum entre os apoiadores de Jair Bolsonaro. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, ele vem atuando desde o primeiro turno na investigação de denúncias sobre assédio eleitoral. A prática consiste em empregadores que vêm tentando manipular o voto dos funcionários com ameaças ou promessa de benefícios em troca de votos. Com base nas denúncias de assédio eleitoral que ganharam destaque na imprensa nas últimas semanas, percebe-se que a prática é recorrente aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O prefeito de Itapurá, por exemplo, lá do Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, do PSD, prometeu o sorteio de um carro 0 km aos moradores, caso a cidade seja a líder do estado em número de votos para Bolsonaro. Em Pernambuco, a psicóloga Karina Lopes ameaçou demitir funcionários que declarassem apoio a Lula do PT. Abre aspas. Se tiver demissão em massa, vou fazer de tudo para começar pelos petistas. Lá no Pará, o empresário Maurício Lopes Fernandes Júnior foi multado em R$300 mil após prometer 200 a cada funcionário que não votasse no ex-presidente. Já na Bahia, a empresária do agronegócio, Roseli Vitória Martelli D'Agostini Lins, olha o nome, orientou agricultores a demitirem sem dó os funcionários que votaram em Lula. E os casos não param por aí, já deu para notar um padrão, né? São sempre os apoiadores do presidente praticando assédio e outros crimes eleitorais. Não custa lembrar que o candidato bom para o patrão nunca é um candidato bom para o trabalhador. Para realizar uma denúncia, basta acessar o site do MPT pelo site mpt.mp.br e clicar em Denuncie. Resultado da pesquisa IPEC aponta para cenário estável no segundo turno. O resultado de mais uma pesquisa da intenção de votos foi divulgado pelo IPEC nesta segunda-feira, 17. O ex-presidente Lula do PT aparece com 50% das intenções de voto para o segundo turno, enquanto Jair Bolsonaro aparece com 43%. A pesquisa foi feita entre sábado, dia 15, e segunda-feira, dia 17, e tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. No levantamento anterior, divulgado no dia 7 de outubro, Lula tinha 51% e Bolsonaro 42%. Calma, não se desesperem, continuem virando voto, por favor. Pesquisas eleitorais são como um retrato do momento, gente. E a gente sabe que para Bolsonaro, o retrato que vem mostrando é que está pintando um clima, mas de desespero, se é que vocês me entendem. Então, preparem os seus cintos, porque a previsão é de baixarem mais o nível de ataques e fake news. Após debate eleitoral, desmatamento na Amazônia vira tema de discussões. Um dos assuntos abordados pelos candidatos à presidência no debate realizado no último domingo, dia 16, foi a comparação entre o desmatamento nos governos do PT e no governo de Bolsonaro. Mas como podemos ver, até mesmo pelo desenho do gráfico, o desmatamento foi menor entre 2009 e 2015 e voltou a subir a partir de 2016, com o golpe. Até Carla Zambelli se engajou em virar voto para o Lula, divulgando que no governo Bolsonaro a Amazônia foi entregue ao descaso. E o juiz parcial que disse que não estaria ao lado de ninguém. Aí, qual foi o ápice da treta? O cineasta, então, manda um vídeo no grupo que começou a causar a maior confusão, que é um vídeo do Bolsonaro e do Moro com o título Uma História de Amor, lembrando toda a história dele, só que o Moro tá no grupo, vocês imaginem a situação. E aí o cineasta foi banido do grupo. É, gata, vocês viram ao lado de quem ele tava? Divulgado o plano de governo de Jair Bolsonaro. Recebemos agora há pouco, na redação do Drag News, uma versão em vídeo do plano de governo para os próximos 4 anos, caso Jair Bolsonaro do PL seja reeleito. Vamos conferir sobre alguns cortes?
Saúde. Corte de 61% do dinheiro para comprar equipamentos e reformar hospitais das redes de oncologia e maternidades. Corte de mais de 400 milhões de reais nos programas de tratamento de infecções sexualmente transmissíveis. Mulheres. Corte de 99% em ações destinadas às mulheres em 2023. Ciência. Corte de 1,2 bilhão de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Educação. Corte de 97% dos recursos destinados à construção de creches em 2023. Lula cede entrevista ao podcast direitista Flow. Lula, nessa terça-feira, dia 18, esteve no Flow Podcast. A gente espera que ele tenha recebido indenização por insalubridade por ter suportado essas horas em ambiente hostil. Mas vamos conferir alguns destaques dessa entrevista? O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Eu acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de ver. O movimento Frente de Evangélicos cria canal de denúncias de crime eleitoral. O movimento cristão Frente de Evangélicos desenvolveu um observatório de crimes eleitorais em igrejas e abuso pastoral. O objetivo da ação é promover um canal de denúncias para pastores e fiéis que venham sofrendo intimidações em igrejas, ou ainda percebendo que o espaço do culto religioso está sendo usado de forma indevida para a veiculação de propaganda eleitoral. As denúncias podem ser realizadas via WhatsApp pelos números que eu vou deixar abaixo aqui para vocês. Outubro em notícias, as principais manchetes da primeira metade do mês, que não acaba. Metade de outubro já passou e estamos tão sobrecarregados de informação e de notícias ruins que acabamos nos anestesiando. Acordamos já esperando a barbaridade do dia. E nesses 18 dias não foi diferente. Vale a pena relembrar tudo, quase tudo, que já aconteceu este mês no cenário da política nacional. Começamos o mês com Bolsonaro solicitando que o TSE revogasse o passe livre durante o primeiro turno. O desespero estava tão grande na gestão da campanha. 5 de outubro, Simone Tebet declara apoio ao Lula no segundo turno das eleições. Infelizmente, não teremos a dupla Simone e Soraya do sertanejo, pois a outra preferiu ficar em cima do muro. No dia 7, Bolsonaro aos berros ataca Alexandre de Moraes e Lula. Reforma trabalhista é a precarização do trabalhador. E precisamos falar sobre Datena perdendo tudo e indo trabalhar de segurança no segundo turno. 8 de outubro, ministro do TSE determina a suspensão de vídeo que liga Bolsonaro a canibalismo. Atenção, não é para veicular o vídeo de Bolsonaro dizendo que comeria pessoas. É para comer. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índice sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Daí a comitiva, ninguém quis ir. Atenção, não é para divulgar o vídeo. 9 de outubro, em vídeo de campanha, Bolsonaro usa imagem de crianças sem autorização. Poxa, Naro, cortou tanta verba, tanta coisa, não sobrou nem um trocadinho para poder contratar atores e atrizes mirins? Dia 10, Bolsolão do asfalto. Trapaça em licitações no governo Bolsonaro soma 1 bilhão. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. No dia 12, Bolsonaro compareceu a uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Seus apoiadores causaram tumulto, vaiaram o arcebispo e hostilizaram a imprensa. O homem não perde uma oportunidade de aparecer, né? Nem Nossa Senhora escapou dessa. E Bolsonaro também tem que decidir que cristão de Taubaté ele é, né? Porque tem horas que sinaliza para os evangélicos, depois para os católicos. Meu irmão, essas duas religiões são que nem monogamia. Ou você vai para uma ou você vai para outra. Os dois não dá. No dia 15, Bolsonaro afirmou em uma entrevista que pintou um clima com duas meninas de 14 e 15 anos. Moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Não tem como a gente fazer piada com esse assunto.
No domingo, dia 16, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal acionou a Promotoria da Infância e Adolescência do Ministério Público do Distrito Federal e o Ministério Público Federal solicitando proteção para as adolescentes, a averiguação da situação de exploração sexual e ainda, inclusive, a investigação de Bolsonaro. Para finalizar, pois eu já estou cansada, no dia 17, Bolsonaro recebeu visita e apoio de cantores sertanejos. Entre os apoiadores está o cantor Leonardo. Sobre família, ele entende. Afinal, a diferença de idade entre seus filhos Zé Felipe e Matheus Vargas é de apenas 9 dias. Um filho da esposa, o outro filho da amante. A tradicional família brasileira, né? Finalizamos aqui mais uma edição do Drag News. Obrigada pela sua companhia e nos vemos na próxima. Tchau!